Aleluia. Você pode fechar os seus olhos? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa ministração. Obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo, porque o Senhor está conosco, a tua palavra habita dentro de nós, e nós sabemos que ela está em nós. E ela diz que se ela estivesse em nós, aquilo que a gente pedisse, o Senhor realizaria. E eu te agradeço nessa noite porque eu peço corações aqui prontos para receber da tua poderosa palavra de Deus. Eu agradeço, Senhor, por mentes aqui sendo transformadas de acordo com a ação da palavra de Deus na mentalidade de cada um. E cada um saindo daqui, Pai, em nome de Jesus, aprendendo algo sobre essa palavra. E em nome de Jesus, que se lembrem daquilo que aprenderam. E em nome de Jesus, que apliquem também aquilo que aprenderam aqui nessa noite. Eu te agradeço desde já, porque o Senhor é bom e porque o Senhor é fiel conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de Cristo, querido. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Para você que não me conhece, meu nome é Cauê. Eu sou ministro de música dessa igreja. Também já fomos, eu e minha esposa, líderes do Ministério de Música durante algum tempo. Já ministro a palavra de Deus já faz alguns anos. E eu vou confessar um pecado para você. Público, Zé. Confesso que na semana passada, quando o Atevaldo me disse que as ministrações de quinta-feira, e eu deveria pregar de quinta-feira sobre família, me deixou um tanto quanto desconfortável. Eu vou te explicar o porquê. Porque, por mais que eu pregue já há alguns anos aqui dentro, Zé, talvez uns 7, 8, alguns bons anos, vai ser a primeira vez que eu vou pregar sobre família. Acredite se quiser. E eu estava numa semana um tanto quanto corrida, minha esposa está aqui, sabe? Cheio de tarefas para fazer, um monte de coisa. E quando o Tevaldo me falou ali na saída do culto, eu falei, rapaz, eu vou ter que pregar sobre família, então eu vou ter que parar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que pensar no que eu vou falar. E o Atevaldo percebeu que eu fiquei um pouco desconfortável, ele falou assim, cara, seu filho tem quantos anos? Tem 2 anos e meio. Eu vejo as fotos do seu Instagram, só as fotos do seu Instagram já dá uma pregação. Você conseguiu entender, irmão? Eu falei, rapaz, é verdade. Aí Deus falou comigo assim, você não gosta de desafio? Eu falei, eu gosto. Pois é, estou te dando mais um. Eu falei, rapaz, é verdade. E ele falou mais uma vez comigo assim, falou assim, você está atarefado, né? Quantas vezes alguém te deu uma missão de levar uma mensagem com um tema, e quantas vezes eu deixei de te dar a mensagem? Eu falei, nunca. Ele falou, pois é, eu vou te dar de novo. Eu falei, é verdade. Sabe o que ele fez, irmão? Me deu uma mensagem poderosa sobre família. Quantos aqui estão ansiosos para receber essa mensagem em nome de Jesus? Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Deus é poderoso. Vamos lá, eu tenho 68 minutos para terminar. Estou brincando, irmão. A ministração tende a ser rápida, mas tende a ser poderosa, com uma espada afiada que vai penetrar o seu coração e a sua mente. Em nome de Jesus. E como dizem por aí os jovens, que essa ministração possa bugar a sua mente nessa noite, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. A Bíblia vai dizer assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O verso 27 vai dizer, e criou Deus o homem. Repita comigo, criou Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. E ele termina o verso 27 dizendo, homem e mulher os criou. Quero que você vá comigo em João capítulo 1, a partir do verso 1, ou, na verdade, vamos ler somente o verso 1. João 1, verso 1. Sei que você é rápido de Bíblia, então eu já vou ler por aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e ele era Deus. Querido, voltando um pouco aqui sobre Gênesis. Existe uma discussão muito grande sobre essa ordenança de Deus, quando ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa discussão, ela paira mais nos teólogos judeus, e também um pouco na igreja.
E por que eu digo nos teólogos judeus? Porque eles não conseguem entender como pode Deus, aqui no momento em que Ele vai criar o ser humano, dizer na terceira pessoa do plural. Que negócio é esse de façamos? O Senhor é um único, o Senhor é um ser só. Não existe outro Deus além do Senhor. Então é uma indagação que deixa todo teólogo judeu de cabelo de pé. Ok? Querido, mas para nós que somos cristãos, esse entendimento é um pouco mais fácil. Sabe por quê? Porque nós acreditamos e temos o entendimento da Trindade Santa. O que é a Trindade? Nada mais é do que Deus ser o único ser, mas que se manifesta em três pessoas ou três âmbitos diferentes. Deus, o Criador, é o Deus Pai. Mas na criação Ele se manifestou no Espírito e também se manifestou com o Filho. A segunda pessoa da Trindade, que estava com Deus, também veio a se materializar um dia aqui, virou carne e andou entre nós como Jesus de Nazaré. Estava presente. Outra pessoa que estava presente era a terceira pessoa da Trindade, que também um dia veio habitar entre nós, mas não nos deixou e continua habitando não só entre nós, mas dentro de nós, nas profundezas do nosso coração. Diferente da segunda pessoa que um dia se transformou em carne, habitou entre nós, estava entre nós, mas hoje não está mais, mas está através do Espírito agora na profundeza do nosso coração. Então nós somos criados, como diz a Bíblia aqui, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso na prática quer dizer? Tudo bem, fui criado como a imagem e semelhança de Deus e da Trindade Santa. O que isso na prática de fato resulta para a minha vida? Existe uma teoria, querido, e eu costumo chamar de revelação, e nós temos essa revelação aqui, que é: assim como Deus é um ser único que se manifesta em três pessoas diferentes, ou três âmbitos diferentes, Deus criou o ser humano exatamente como ele é. Um ser trino, ou que a gente costuma chamar de tricotômico. O homem é um só, mas ele se manifesta em três âmbitos diferentes. Deus cria o homem um espírito, e através do Espírito, o homem começa a ter relacionamento direto com Deus. Deus dá ao homem uma alma, e nessa alma é que Deus aloja todos os pensamentos, sentimentos, capacidade decisória, vontade, sensações, o que nós costumamos chamar de mente. Então Deus une a alma do homem com o espírito do homem como se fosse uma coisa só. E coloca tudo dentro de um pedaço de barro chamado corpo humano. A partir de então, o homem passa a ser um ser vivente. Exatamente como Deus, um ser trino, o homem também é. Você já ouviu falar dessa teoria ou dessa revelação? Tenho certeza que sim. Mas nessa noite eu quero ir um pouco além, querido. Eu quero trazer um entendimento um pouco mais amplo dessa história. E por quê? Porque quando a gente lê isso, que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, um ser trino, dá uma conotação de que Deus fez um ser unicamente individualizado. Dá uma conotação de que Deus criou Adão, um ser único, individual. E dá a impressão que Deus cria todas as coisas simplesmente para satisfazer a individualidade do ser humano. Então Deus cria todas as coisas nos 5 dias e no 6º dia Ele vai e cria o homem simplesmente para o homem desfrutar de tudo aquilo que havia no Éden só para satisfazer a sua individualidade. Será que é isso? Ou será que é só isso? Então eu queria nessa noite quebrar um pouco esse paradigma, porque se você voltar comigo aqui no texto, no verso 27... a Bíblia vai dizer, e no final, ou melhor, vamos do início do 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. E aqui está a conotação de que parece que é um ser único e individual. Mas a Bíblia continua dizendo: a imagem de Deus o criou. E ele termina: homem e mulher os criou.
A Bíblia é muito enfática em dizer que homem e mulher os criou. Mas, irmãos, aí vem uma outra pergunta, um outro questionamento. Porque como pode a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 27, dizer que Deus criou homem e mulher, sendo que a criação da mulher se dá só no capítulo 2? Você pode abrir comigo no capítulo 2, vamos ler? Porque eu não quero que você saia daqui dizendo que eu falei heresia. Ainda mais porque o pastor não está escutando. Amém? Olha só o capítulo 2, querido, vamos ler. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor fez a terra e os céus. Ponto. Acabou a criação. Você percebe que ele está contando aqui que a criação finalizou em 7 dias, acabou, Deus descansou, e é isso? E aí no verso, vamos pular para o verso 8, ele começa a falar assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor, verso 21, olha só, pulando para o 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. 23, dizia então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Irmão, quando a gente lê o capítulo 2, dá a impressão que Deus errou no projeto dele inicialmente. Dá a impressão que ele não planejou direito. Por que eu falo isso? Porque o capítulo 1, ele vai falar sobre a criação do homem e finaliza a criação no 7º dia. E o capítulo 2, ele começa dizendo que Deus já havia encerrado e então, em algum momento, ele decidiu criar a mulher. E alguns intérpretes mais desavisados, às vezes dizem, a mulher foi criada depois de tudo. Como se a mulher fosse uma coisa extra que Deus criou para satisfazer a individualidade de Adão. Quando, na verdade, irmão, o que acontece aqui, e essa conotação de machismo, e o que eu quero enfatizar é que essa individualidade, ela tem que ser combatida, porque o que acontece aqui é que o capítulo 2, ele narra exatamente o que aconteceu no capítulo 1, só que com uma riqueza de detalhes maior. Você consegue compreender? Então, o capítulo 1 da Bíblia, de Gênesis, ele faz uma referência cronológica, mas ele é mais didático e mais genérico. Por que didático? Porque a Bíblia vai falando, no primeiro dia criou Deus, e haja luz, e houve luz. Genérico. E haja os luminares, e houve os luminares. Genérico. Façamos o homem à imagem, e o homem surgiu. Genérico. Mas o capítulo 2 ele é mais detalhista. Ele vai detalhando, é mais estruturado. Mas ambos, tanto 1 quanto 2, falam da mesma situação. Então o que eu quero dizer é que no 6º dia, não foi que Deus criou Adão, e então fez depois do 6º dia, no final de tudo, um ajuste de projeto e criou Eva. Não é que Eva não participou do plano de Deus. O meu plano é o homem individualizado. Não, querido. O que eu quero dizer aqui, quebrar esse paradigma, é que muitas vezes a gente bate no peito, dizendo que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Eu, um ser individualizado, eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu habito dentro de um corpo. Ok, isso é verdade.
mas esse não é o projeto ou objetivo final de Deus. O que eu quero dizer para você é que o objetivo de Deus não é criar o homem na sua individualidade, mas na sua pluralidade. O objetivo de Deus, querido, não foi ali simplesmente criar um ser humano único, mas foi criar um casal, uma união de macho e fêmea, de homem e mulher. O grande objetivo de Deus na criação, do projeto de Deus, não foi criar simplesmente só o ser humano, mas a família humana. Você conseguiu entender isso, querido? Então, irmão, na verdade que Deus estava dizendo ali, quando Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós podemos facilmente parafrasear aqui, dizendo que, na verdade, Deus estava falando assim, seja criada a família terrena à imagem da família celestial. Quem é essa família celestial? A Trindade Santa. Pai, Filho, Espírito Santo. Não é um ser individualizado, é um ser plural. Você consegue entender isso? O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que desde antes das eternidades, desde antes da criação da terra, desde antes da criação do céu, dos seres, dos anjos, dos querubins, dos serafins, até mesmo de Lúcifer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito já existiam. E sabe o que eles eram? Uma família unida, vivendo como família, se relacionando como família, compartilhando como família. E sabe o que eles aplicavam nessa família? Mútuo respeito, amor, união, gratidão, cooperação, paz, alegria, generosidade, altruísmo. O amor que não visa os meus próprios interesses. Isso quer dizer que tudo que era do Pai, lá desde a eternidade, também era do Filho. Tudo que era do Filho também era do Pai. E aquilo que era do Espírito era do Pai e era do Filho. Então eles viviam numa cooperação, numa união, num altruísmo. E eles eram totalmente autossuficientes. Mas um dia, decidiram criar o ser humano. E não só o ser humano, a sua imagem, mas a família humana, a imagem da família celestial. Isso quer dizer, querido, que o padrão aplicado à família terrena seria o mesmo padrão aplicado à família celestial. O que eu estou querendo dizer para você é que Adão e Eva ali, como família no Éden, eles replicavam aquilo que viam a família celestial aplicando. Então, na verdade, o que eles faziam era olhar para os três e verificar o amor que eles estavam aplicando dentro daquela família. Então, Adão e Eva falavam assim, é desse jeito que faz, é amando um ao outro. Aí eles olhavam para os três de novo, e os três se cooperavam entre si. E Adão e Eva, um virava para o outro e falavam, olha, a gente precisa se cooperar entre si. Aí eles olhavam de novo para eles e viam o altruísmo. Viam que não tinha ali o melhor ou o maior. Não é que o pai era maior que o filho maior que o pai, ou o Espírito Santo maior que todo. Não, todos eram iguais. E Adão virava para Eva, e Eva virava para Adão e falava assim, ó, tá vendo? Nós somos iguais também. A nossa família, assim como a família que nos criou. Está conseguindo entender, irmão? Então, facilmente aqui em João capítulo 1, sem cometer nenhuma heresia, baseado em tudo que eu disse para vocês, a palavra diz que no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Eu posso facilmente dizer, no princípio era a família estava com Deus e a família era Deus. Você está contente de saber que o projeto principal de Deus não foi só o ser humano na sua individualidade, mas foi a família na sua pluralidade? Querido, e é por isso que Satanás deseja ansiosamente destruir a sua família. Porque quantos sabem que Gênesis 3 chega depois do 1 e do 2? Amém? Glória a Deus, chega. E chegou. E quando Satanás se manifesta ali para eles, o intuito do diabo, o alvo do diabo não era só Adão.
não era só Eva. Era fazer com que os dois comessem. Não era um só. É óbvio que o diabo tinha a intenção ali de matar o homem na sua individualidade, no seu espírito, para que ele fosse lançado futuramente no lago de fogo, assim como o diabo um dia será. É óbvio que o diabo tinha a intenção de matar ali, destruir a mente, a mentalidade do homem na sua individualidade, sim. E também destruir o corpo do homem na sua individualidade, conforme o corpo do homem, a partir daquele momento, iria começar a se degradar e um dia morrer. Sim, o diabo tinha esse conhecimento. Ele sabia que se Adão pecasse ou Eva, iria acontecer isso. Mas ele queria mais. O que ele queria era destruir a família terrena criada pela família celestial. Naquele momento, toda a visão que Adão e Eva como família tinham da família celestial se tornou turva. E a partir daquele momento, eles não conseguiram mais replicar o amor que eles tinham aprendido, a paz que eles tinham aprendido, a benignidade, a bondade, a mansidão, a cooperação, a união, o domínio próprio, o altruísmo. Porque tudo se fechou diante dos olhos dele. Dos dois, por causa do pecado. E por isso eles foram expulsos ali do Éden. Porque não podiam mais compartilhar da família celestial. Porque estavam os dois, a família terrena, separada de Deus. E você pode abrir comigo em Gênesis 4, e você vai ver o resultado, logo em seguida, trágico e fatídico, que aconteceu. Gênesis capítulo 4, desculpa se eu falei 2, é o capítulo 4. Capítulo 4 de Gênesis vai contar a história de Caim e de Abel. E a partir do verso 1, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer assim: eles já tinham, obviamente, pecado, já tinham sido banidos do jardim do Éden, estavam vagando pelo mundo. E a Bíblia diz que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras versões diz: cabe a você dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão. A primeira mentira. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Olha o resultado da destruição da família pelo pecado. Aqueles que viviam vendo o amor operar e replicando esse amor, agora o altruísmo e a celebração da vida e a prosperidade deram lugar à inveja, ao homicídio e à falta. Que coisa terrível que foi, querido, o pecado. Eu costumo dizer que o pecado na vida do ser humano, ele foi muito mais terrível do que qualquer coisa que já aconteceu em todos esses anos que a gente vive aqui. Muito mais terrível que a Primeira Guerra Mundial, que a Segunda, que o atentado terrorista às Torres Gêmeas, muito mais. O
pecado trouxe uma destruição que, se não fosse Deus, seria irreparável. E não é que eu quero jogar a culpa, ou melhor, tirar ou eximir Caim da sua culpa ou da sua responsabilidade. Mas eu quero fazer uma pergunta muito sincera aqui. Onde estavam Adão e Eva nesse tempo todo que não estavam presentes com seu filho, com seus filhos, ensinando o caminho que eles deveriam andar? A pergunta que eu faço é: onde é que estavam Adão e Eva que não acompanharam esse crescimento para impedir esse fatídico dia acontecer? Por que Adão e Eva não conseguiram logo cedo identificar na criança Caim o desvio de caráter que ele tinha? Será que faltou relacionamento? Será que porque eles não conseguiram chamar a atenção do filho em algum momento e botar um de frente para o outro quando eram bebês ou crianças e dizer assim: Caim, fala para o seu irmão que você ama ele. Abel, fala para o seu irmão que você ama ele. Será que eles de fato acompanharam esse crescimento dos filhos? Quando bebês, quando crianças, a adolescência? Será que eles tiveram um acompanhamento maciço de perto? Possivelmente, talvez a falta de exemplo de Adão e Eva, falta de exemplo dentro de casa, ou fora de casa. Porque os filhos sempre vão ver os pais como exemplo. O meu filho sempre replica aquilo que eu faço. Se ele me vê tocando violão, ele vai tocar violão, e é isso que ele está fazendo. Se ele me vê cantando com o microfone, ele vai cantar com o microfone, porque é isso que eu estou fazendo. Só que se ele me ver passar dos limites e me irritar mais do que eu devo, ele também vai entender que pode. Se ele me ver ser grosso com ela, ele vai entender que ele pode ser grosso com ela. Porque ele está o tempo todo te vendo. E você precisa estar o tempo todo vendo ele. Talvez, querido, Adão e Eva tenham errado porque deram a preferência para Abel desde o início. E a gente não tem filhos preferidos. Todos são iguais. Ah, mas eu gosto mais da minha menina porque ela é mais delicada. E meu menino, ele às vezes é muito grosso. Não interessa. É o mesmo nível de amor. É a mesma condição para os dois. É o mesmo relacionamento para os dois. É a mesma maneira de lidar para os dois. É o mesmo tempo de qualidade para os dois. Porque possivelmente, Caim, se houve isso que eu estou dizendo, é óbvio que a Bíblia não fala, mas se houve essa preferência por Abel desde o começo, isso foi enchendo o coração de Caim com uma amargura, que isso extrapolou em um momento, o estopim foi quando Deus recusou a sua oferta, então ele foi e matou o seu irmão. Mas isso pode ter gerado, de muitos e muitos anos atrás, por falta dos pais criarem os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, como diz a palavra em Efésios 6, verso 4. Não provoqueis, pais, a ira nos vossos filhos, mas criem na doutrina e na admoestação do Senhor. Quero chamar a sua atenção aqui, irmão, para a vigilância dos nossos filhos. E hoje eu posso falar isso com um pouco mais de autoridade e propriedade, porque eu me tornei pai há 2 anos e meio. E só quem é pai ou mãe é capaz de mensurar um amor que uma criaturinha desse tamanho é capaz de gerar em você. Sou capaz de fazer absolutamente qualquer coisa, tudo, pelo meu filho. Então eu quero chamar a nossa atenção para a vigilância dos nossos filhos. Porque a gente está vivendo numa era extremamente perigosa em que a gente aciona o piloto automático. E quando a gente aciona o piloto automático, às vezes a gente trabalha 12 horas por dia. E depois a gente precisa cuidar da nossa individualidade. Do meu corpo, da minha mente, do meu eu. E eu gasto mais 2 horas nisso. Aí, quando eu chego em casa, eu estou arrebentado. E eu preciso ter um momento de qualidade com os meus. E eu estou no pior momento do meu dia, porque eu estou cansado. Então sabe o que a gente faz?
A Bíblia diz que eu preciso criar um menino no caminho que ele deve andar. Eu trago meu filho de quinta e eu trago meu filho de domingo. E eu acho que isso é suficiente. Enquanto pode ser que Satanás esteja destruindo a mente dele durante as 8 horas que ele passa na escola. Ou então, durante as 2 horas que você, quando chegou cansado na sua casa, preferiu deixar ele na tela, porque você estava cansado. E querido, eu me coloco aqui como primeiro, estou levantando a minha mão, pé, ok? Estou aprendendo a criar meu filho junto com ela. Amém, irmão? O que eu quero dizer para você é que você necessariamente é obrigado a saber tudo o que seu filho está lendo, vendo ou ouvindo. Vou falar mais uma vez. Você que é pai é obrigado a saber o que seu filho está lendo, vendo e ouvindo. Cauê, então não pode ter tela? Você não põe seu filho na tela? Ponho. Mas eu procuro saber a todo momento o que ele está vendo. E se eu não estou conseguindo ver, ela está conseguindo ver. Por que eu digo isso? Porque a marcação precisa ser cerrada, irmão. Satanás não está brincando de ser Satanás. E a gente não pode brincar de ser crente, nem de ser pai, nem de ser mãe. Porque a fé vem por ouvir. Romanos diz isso. E ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus, ou meu filho ouve de mim, ou na igreja, a palavra de Deus constrói uma mentalidade positiva, baseada, estruturada e fundamentada na palavra. E isso é bom. Mas o inverso também é verdade. O medo também vem por ouvir. E ouvir não é da palavra de Deus. É daquilo que ele aprende na escola. Esses dias ele chegou em casa falando que ele estava com medo. Você não ouve essas coisas aqui dentro de casa. Medo do quê? Medo do escuro? Do corredor? Está olhando meio esquisito para o corredor? Por quê? Você não aprende essas coisas dentro de casa? Aonde você aprendeu isso aí? É na escola. Então eu preciso saber tudo que ele está aprendendo lá. Qualquer coisa diferente que ele fala assim. Esse dia ele veio com uma frase diferente. Não lembro o que foi que ele falou. Qualquer frase, qualquer coisa. Rapaz, onde você aprendeu isso aí? Na escola. É com o amiguinho, é com a fulaninha, é com a tia. Eu tenho que estar esperto, irmão. Porque o diabo não deixou de ser esperto. Eu preciso estar ligado o tempo todo. Porque qualquer desvio que possa estar acontecendo de rota, eu posso mudar. E dá tempo de eu mudar. Você entendeu essa marcação cerrada? Como tem que ser? Precisa ser assim, irmão. Ah, mas dá trabalho, é. Dá trabalho. Você acha que Satanás não teve trabalho de tocar nas universidades? E paciência de tocar nas universidades durante 40 anos? Irmão, Satanás é paciente. Satanás começou a mexer com os universitários já de 40 anos para cá, até um pouco mais. Ele foi paciente. Ele foi semeando ideologias monstruosas, teorias macabras. E sabe o que aconteceu? Sabe o que ele está colhendo hoje? Desculpa te falar dessa forma, mas uma grande parte dos universitários são um bando de mentecapto, baseados unicamente numa doutrina humanista, desgraçada, que em nenhum momento se volta para Deus ou coloca Deus em primeiro lugar. Muito pelo contrário. Diz que Deus nem existe, porque o homem é autossuficiente. E você acha que Satanás está brincando de ser Satanás. E com seu filho lá no desenho da sua sala, ele não vai fazer nada. Ô, irmão. Eu me lembro como se fosse hoje, querido. Um poderoso evangelista que marcou a minha vida. Não sei se Zé vai lembrar. Quando eu tinha 13, 14 anos de idade, chamado Josué Irion. Alguém conhece Josué Irion? Deixa eu ver onde eu estou pisando aqui. Oh, glória. Josué Irion. Esse homem ficou famoso no Brasil, ele é um pregador, ele é brasileiro, mas ele pregava muito na língua espanhola, língua inglesa, Estados Unidos e também outros países da língua espanhola. Mas ele ficou famoso no Brasil porque teve uma vez que ele trouxe uma ministração, uma pregação com desenhos da Disney, onde ele atacava desenhos da Disney,
Porque ele dizia que os desenhos da Disney, eles tinham por objetivo a depravação sexual das nossas crianças. E ele mostrava e provava isso por A mais B. E ele mostrava fotos, e ele mostrava mensagens subliminares que continham nos desenhos da Disney. E esse cara ficou muito famoso com isso. E o que me assusta e me deixa perplexo é que, naquela época, mesmo assim, havia algumas mães e pais crentes que diziam, 25 anos atrás, é só um leãozinho. É só uma sereinha. É só um menininho andando num tapete voador. Que mal tem isso? Qual é o problema disso? 25 anos atrás, se você pegar uma mensagem dele no YouTube, se eu não me engano foi em Minas Gerais que ele pregou isso, não me recordo muito bem. E você vê e comparar como ele fala que o mundo estaria hoje, você vai falar, esse cara é um profeta. As roupas mudaram. O jeito mudou. Eu estava passando no TikTok recentemente, Instagram, não me lembro, e calhou de... Eu vi uma mensagem ali rápida do Lucinho, pastor Lucinho Barreto. E ele muito sincero, né, sempre. Ele falava ali, irmãos, a gente está vivendo um mundo muito depravado. E sabe, eu tentava viver em santidade, mas assim, eu vou ser sincero para vocês, eu não casei virgem, não é porque eu quis, não. É porque na época as mulheres me falavam não. Na época elas diziam não para mim. Elas não me davam abertura, elas não me davam chance. Então eu casei virgem. Eu falei assim, irmão, hoje, se o irmãozinho novo chega na igreja da paz do Senhor para a menina, já, opa, é meu varão. Eu quero dizer o seguinte, a coisa hoje está muito mais desandada, você concorda comigo, irmão? As pessoas se voltaram para a facilidade dessa vida sexual depravada de uma maneira absurda. Você fala para mim que não tem nada a ver com as mensagens subliminares que um desenhinho besta colocava na cabeça das crianças? É óbvio que tem. O problema é que a gente, como crente, às vezes bitolado, não estuda neurociência. E o diabo sabe. Todos os livros, conhece tudo. Sabe como funciona a sua mente, sabe como funciona o seu consciente, sabe como funciona o seu subconsciente, sabe tudo. E você vive no mundo espiritual, né, no fantástico mundo de Bob, achando que a igreja as mil maravilhas, enfim. A gente precisa acordar, irmão. A gente precisa acordar enquanto ainda dá tempo. Porque se eu tirar uma foto, olha só o que eu vou dizer, se eu tirar uma foto da minha igreja que eu frequentava, quando a gente assistia aqueles vídeos, e nessa foto tivesse as pessoas hoje com a minha idade, que estão ainda no caminho do Senhor, eu acho que estaria eu e mais 2 ou 3 de 50, 60, 70 jovens. Todos desviados, apostataram da fé, estão no mundo. É muito mais grave do que você imagina, irmão. É muito mais grave do que você imagina. Desculpa dizer isso, mas uma boa porcentagem das pessoas que já frequentaram até essa igreja durante os 50 anos de existência dela, daqui a 80 anos vão estar no inferno. Não é uma pregação de glória a Deus, aleluia, e graças a Deus por isso, Pai, porque eu não busco isso, não quero isso, mas eu quero que você saia daqui chacoalhado, sabendo que a gente está enfrentando uma situação extremamente crítica e depravada no mundo aí fora. E se a gente não se posicionar como crente de verdade, esquece. E sabe o que é pior? E quando você tem um pitotinho desse tamanho aqui, o diabo ele não quer mais atacar você. Ele quer nele. Porque ferindo ele, fere você muito mais. Então o que eu quero pedir para você, querido,
se você não ficar, você pode perder os seus filhos. E daqueles que se desviaram e ainda estão desviados, eu quase fui um deles. Eu estive nesse grupo, nessa amostra de desviados. E muito em função da minha condição familiar ou desestrutura familiar. Meus pais se separaram logo cedo, eu tinha 6 anos de idade. Graças a Deus, a minha mãe sempre me conduziu nos caminhos do Senhor, mas eu nunca tive a presença de um pai dizendo, olha, é assim que você deve andar. É assim que você deve seguir, nos caminhos do Senhor. E como é difícil, o Ju está aqui, que é um exemplo, como é difícil para uma pessoa única manter todos os filhos dentro do caminho do Senhor sem um suporte ali. Meu Deus. Mas a minha mãe foi guerreira. Mas chegou um momento que os 3 que ela teve desviaram. Mas ela com o joelho no chão, durante todos os anos que foram necessários. Através da oração dela e por causa da oração dela, o Senhor colocou um anzol no nosso queixo, Zé, e nos trouxe de volta. 1, 2 e 3. O terceiro voltou recentemente, faz poucos meses. Por causa do poder da oração de uma mãe. Você consegue entender isso, irmão? Esse é o poder da família. Esse é o poder da família. Posso dar um exemplo? Não é porque Sueli está aqui, não. Eu já tinha pensado em falar isso. Se você quer um exemplo de família, Pastor Eli e Sueli são um exemplo de família. A Paula fala isso, acho que quase toda semana. Talvez, irmão, se um dia a Sueli e Pastor Eli tivessem se separado no meio do caminho, talvez o pastor Daniel não estivesse aqui domingo nos abençoando com as suas ministrações. Talvez ele pudesse ser desviado no meio do caminho. Por quê? Porque é a família, o pai e a mãe que sustenta o filho no caminho. E os 2 juntos sustentaram 3, não só no caminho, mas hoje são 3 ministros, pastores poderosos da palavra de Deus. Sabe o que é isso? O poder de uma família que olha para a família celestial e entende como ela se relaciona. Através do amor, do altruísmo, da cooperação, da união, do respeito mútuo. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite, irmão? Eu quero dizer, querida, que a gente precisa resgatar os princípios e padrões da família celestial lá no Éden. Você pode dizer, mas Cauê, é muito difícil. Você sabe como é que a vida é corrida, eu estou sempre no piloto automático, muitas vezes é difícil até de ter um tempo de qualidade com o meu filho. Mas eu vou ser sincero para você, e eu estou praticando isso, não vai ser com a força do meu braço. Que se for pelo meu corpo, pelo cansaço do meu corpo, não vai dar. Mas toda vez que eu olho para ele, eu penso assim, Senhor, me dá essa graça, porque eu sei que ela está disponível para mim. A palavra de Deus diz em Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora e poderosa para fazer com que a gente se afaste da vida não piedosa ou da vida mundana, dos pecados, das paixões carnais. Mas isso vale não só para a nossa individualidade, como cristãos. Não é só para a nossa vida individual cristã, mas é para a nossa família também. Porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, irmão, ele não foi salvar só a Ana Paula individual, o indivíduo, o Cauê indivíduo, ou o espírito do Cauê para ele deixar de ir para o inferno, não foi só isso. Jesus Cristo, por um momento, durante toda a eternidade, ele, quando o meu pecado atinge o espírito dele, ele se afasta ou se descola, se desconecta da Trindade, mais do que isso, ele se desconecta da família que sempre existiu, para que a sua família pudesse ser restabelecida novamente. Para que você pudesse viver com a sua família aquilo que está em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, a caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, porque contra essas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos então no Espírito, andemos, pois, no Espírito, irmão. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Bom dia, pode vir, por gentileza. E você pode já fechar os seus olhos, que a gente vai orar um pouco aqui.
Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus, porque a nossa família está aqui, nós somos uma família. E obrigado porque o Senhor nos conscientiza a cada dia que passa, Pai, da importância da nossa família. Obrigado porque o Senhor nos mostra, Pai, como ter uma família estruturada é tão importante para nós vivermos a nossa vida cristã. Para nós conseguirmos, Senhor, criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E nós temos total consciência, total certeza que quando nós como família criamos o nosso filho no caminho, como diz a tua palavra, jamais eles se desviarão. Jamais eles vão seguir para a esquerda ou para a direita, mas eles vão seguir o caminho reto que o Senhor tem preparado para cada um deles. E eu peço que a tua graça santa, e que na verdade cada um de nós aqui, Senhor, tome consciência de que nós temos uma graça disponível para que possamos ter tempos de qualidade com a nossa família, mesmo em tempos tão turbulentos, mesmo em tempos de piloto automático, mesmo em tempo de tanto trabalho, de tanto cansaço, de tanto cuidado, de tanto, talvez até obrigações, mas que a tua graça, Senhor, nos fortaleça e nos dê sustento e sustente o nosso corpo, para que a gente possa, em nome de Jesus, mesmo cansados, sobrecarregados, com um sorriso no rosto, quando nosso filho chegar, vamos brincar de bola? Vamos brincar de bola. Vamos, papai, contar o que aconteceu na minha escolinha? Vamos contar e vamos entender o que aconteceu na sua escolinha. Vamos entender o que se passa nesse desenho. Vamos entender o que os nossos próprios parentes estão falando para os nossos filhos. Senhor, nos ajuda, nos auxilia, Senhor. Porque eu sei porque sei que a família é importante, porque ela é de fato o projeto de Deus. Eu te agradeço porque hoje nós temos entendimento de que não somente o ser humano individualizado foi o projeto de Deus, mas o ser humano na sua forma plural, como família, homem e mulher, macho e fêmea. O Senhor os criou, e é por isso que lá em Gênesis o Senhor diz: deixará o homem pai e mãe e formará uma só carne, num casamento, iniciando uma família, porque se não temos família, não temos igreja. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por essa consciência. Amém.